Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje estamos aqui para mais uma aula em parceria com a Avimor Tecidos. Para hoje eu preparei esse estojo box, olha que coisa mais linda, que fiz com um dos tecidos da Avimor Tecidos. Espero que vocês gostem da aula e vamos para a lista de materiais. Bom, então agora a gente vai para a lista de materiais. Para fazer o estojo box, vocês vão precisar de 2 tecidos. Eu gosto de usar um tecido estampado e um tecido liso ou de toalha, de bolinha, contrastando. E aí um outro tecido para fazer o viés. Eu gosto também de usar uma cor diferente, mas aí fica a critério de vocês. Esse tecido que eu estou usando, como ele tem várias cores, eu optei por usar o pink e o amarelo. Vocês podem fazer esse estojo somente com a manta acrílica, porém eu gosto de um estojo mais estruturado, então eu faço a técnica da dublagem. Para quem ainda não conhece essa técnica, eu já ensinei em outros vídeos, tenho lá no meu Instagram e também tem um vídeo explicando do porta-máscara, que também é feito com essa técnica. Quem ainda não conhece a técnica, sugiro que vocês vão assistir o vídeo para que vocês possam aplicar essa técnica também. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam acessar a aula ensinando a fazer a técnica da dublagem. O que consiste a técnica da dublagem? Vocês vão dublar o tecido, na sarja ou no brim, que é a mesma coisa. Tecido tricoline, 100% algodão normal, e aí eu dublo na sarja ou no brim, dependendo da região, eles têm nomes diferentes. E aí eu dublo com a cola pano da Glitter. Essa cola, ela pode ser lavada, que ela não descola. Então a cola que eu sugiro vocês usarem é a cola pano da Glitter, porque vocês vão poder lavar a peça que ela não vai descolar. Então eu já fiz o teste e é garantido. Bom, feita a técnica da dublagem, nós vamos ter então, vocês vão cortar, 2 tecidos na medida de 20 por 30 centímetros. Então 20 por 30 centímetros. Como eu faço a técnica da dublagem, eu gosto de cortar eles separados, depois eu vou costurá-los juntando aqui. Mas aí eu fiz 2 tecidos, no caso aqui o tecido principal, na medida de 20 por 30. Essa mesma medida vocês vão cortar o forro, então a gente vai cortar separado. Então vão ser 2 partes, ok? Na medida de 20 por 30 centímetros também. Para fazer o viés, nós vamos precisar de 2 tecidinhos na medida de 4 centímetros por 30 centímetros. E aí vocês vão dobrar ao meio, passa o ferro, e vai ficar dessa forma aqui. Então, 2 pedacinhos de tecido na medida de 4 centímetros por 30 centímetros, dobrando ao meio. Aí, nós vamos precisar de um zíper, eu tô usando aqui o zíper número 5, na medida de 30 centímetros também, se vocês quiserem deixar um pouquinho a mais para colocar o zíper, um pedacinho de montana pra gente colocar, para auxiliar na abertura da bolsinha, do estojo. Essa minha aqui, ela tá medindo em torno de 8 centímetros por 2. Então, eu cortei na medida de 8 centímetros por 2. E aí nós vamos dobrar ao meio, vai ficar dessa forma. E um cursor, ok? A etiqueta, como eu colo a minha etiqueta, que é de Zetex, eu faço por último. Se vocês forem costurar a etiqueta, aí no caso também tem que ter a etiquetinha para vocês estarem costurando. No meu caso, vou deixar por último, mas eu mostro para vocês como eu faço, ok? Então, feito a técnica da dublagem, ok? Nesse meu aqui eu já fiz, olha, então o tecido já tá colado na sarja, ok? Eu refilei, tirei toda a rebarba aqui da sarja. E aí a medida final ficaram 2 pedacinhos de 20 por 30. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui, ó, direito com direito e vou passar uma costura aqui onde tá 30 centímetros, ok? Nessa medida de 30 centímetros eu vou passar uma costura aqui. E depois nós vamos colocar a manta acrílica.
Eu vou fazer essa costura e já venho mostrar pra vocês como ficou, ok? Bom, depois de feito a costura, olha, ficou dessa forma. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão abrir a costura dessa forma aqui, passar a ferro, e aí vocês vão colocar a manta. A manta que eu estou usando aqui é uma manta R2 de 100, que é a manta que eu uso é da Pegorari, então ela não é muito grossa. Aí fica a critério de vocês quanto à estruturação do estojo. Eu gosto de usar essa manta aqui. Então, olha, vocês vão passar a ferro, né? E vão fazer uma costura de segurança de fora a fora, ok? Eu vou fazer essa costura e já venho mostrar pra vocês. Bom, pessoal, então, olha, eu já passei, coloquei a manta e refilei, né? Fiz a costura de segurança e refilei. Então, ficou dessa forma aqui, olha. Tecido, coloquei a manta atrás, fiz a costura de segurança em toda a volta e refilei a manta, né? Cortei o excesso, ok? Próximo passo agora, a gente vai costurar esse viés aqui. Como a gente vai fazer? A gente vai colocar ele aqui, né? Na medida aqui de 30 centímetros e vamos passar uma costura de segurança, um de cada lado. Então, vocês vão colocar um aqui e um do outro lado. Hoje eu gosto de colocar com clips, vou colocar um clips aqui. Depois dessa parte, né, a gente vai colocar o zíper. Então aqui pode ser somente uma costura de segurança. Vocês vão cortar então o viés na medida de 4 centímetros por 30 e vão dobrar ele ao meio, ok? E aí depois a gente vai colocar ele um de cada lado, ó, então vai ficar dessa forma aqui, ok? Vamos passar uma costurinha aqui de segurança. Vocês podem até aumentar o ponto da máquina, porque aqui vai ser só uma costurinha de segurança. Pode costurar bem madeiradinho. Pessoal, então, olha, ficou dessa forma, ok? Fiz a costura de segurança, olha, colocando aqui o viés, né, um de cada lado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o zíper. Então, o zíper, nós vamos colocar ele direito com direito. Então, nós vamos costurar dessa forma aqui, ok? Então, a gente vai colocar o zíper, olha, ele direito com direito. Essa parte aqui, se vocês quiserem, vocês já podem colocar o forro. Tem pessoas que preferem costurar primeiro o zíper e depois o forro, né? Eu já gosto de costurar tudo junto. Então, eu coloquei aqui o zíper, ok? E vou colocar o forro por cima aqui, direito também com direito, ok? Vamos colocar aqui os alfinetes. Se vocês se sentirem mais seguras de primeiro colocar o zíper e depois o forro, fique à vontade. Eu já faço essa etapa junto, ok? Então, olha, vai ficar dessa forma aqui, ok? Coloquei então o zíper direito com direito e coloquei uma parte do forro. Então, aqui vocês vão passar um pezinho de zíper. Na minha máquina que eu vou trocar o pezinho, passar a costura e já venho mostrar pra vocês, ok? Pessoal, aqui, olha, eu vou dar uma dica pra vocês costurarem o zíper. Depois que vocês colocaram, né, o forro aqui, eu sugiro que vocês virem a peça, ok? E costurem o zíper do lado da manta, tá? Dessa forma, o tecido ele não vai enrugar, ok? Eu troquei o meu pezinho, coloquei então um pezinho aqui de zíper, ok? E aí nós vamos passar um pezinho de zíper aqui, ok? Então, ó, lembra de costurar do lado da manta, ok?
vamos lá. Feito isso, pessoal, se vocês quiserem, vocês podem tirar esse excesso aqui, olha, de manta, ok? Eu gosto de tirar um pouco desse excesso, ok? Então, olha, não cortando o zíper, ok? Toma cuidado para vocês não cortarem o zíper, somente o excesso aqui dessa manta, né, com o tecido. Não, se vocês não quiserem, também não precisa, ok? Então, tirei o excesso. E aí, pessoal, olha, nós vamos ter esse resultado aqui. Então, costuramos aqui o forro, né? Olha, o zíper, ok? O que acontece? Esse viés, olha, ele ainda tá solto aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura, ok? A gente vai passar uma costura pegando o forro, ok? Para ele não ficar solto aqui, olha. Então, a gente vai pegar o forro e vamos passar uma costura aqui no viés, ok? Como os tecidos são de cores diferentes, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar em cima amarelo e embaixo pink. Então, eu vou mudar aqui e já venho mostrar para vocês o resultado, ok? Bom, pessoal, então, olha o que eu fiz. Eu passei a costura aqui, então, olha, pra prender o viés, ok? Olha, então, prendi o viés aqui e aqui, olha, ficou dessa forma no forro, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar essa parte aqui do zíper, ok? Olha, então, vou tirar aqui. Por quê? Eu vou passar isso aqui, olha, para essa parte aqui. Então, direito com direito, vou fazer o mesmo processo desse lado. Vou pegar o zíper aqui com a outra partezinha do forro, vou costurar aqui e aí vou passar a costurinha também para prender o viés. Eu vou fazer essa parte do outro lado e já venho mostrar para vocês como ficou, ok? Bom, pessoal, então esse é o resultado, olha, eu costurei então as duas partezinhas do zíper, ok? Nessa fase aqui, olha, o forro ele tá separado, ok? Olha, assim que vai ficar o resultado. Os dois forros separados, ok? E as duas partezinhas aqui que nós vamos colocar aqui o cursor. Antes da gente colocar o cursor e fechar o forro, nós vamos colocar essas duas abinhas aqui, né, olha, para ajudar no fechamento e na abertura. Eu tinha falado para vocês de uma, né, mas eu resolvi colocar uma de cada lado, ok? Então, eu cortei mais um pedacinho pra gente colocar uma de cada lado. Aqui, olha, nós temos essa costura aqui, né, olha, que a gente fez pra anexar as duas partes, né, da bolsinha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar aqui e vamos costurar no meio, ok? Vocês vão costurar bem no meio aqui. Então, vocês vão colocar uma de cada lado aqui da bolsinha e vão passar uma costurinha de segurança. Eu vou fazer isso daqui, vou fazer essa costura aqui e já venho mostrar pra vocês o próximo passo, ok? Bom, pessoal, então, olha, eu fiz a costura das duas partezinhas aqui, olha, uma de cada lado, e esse é o resultado. Qual o próximo passo agora? A gente vai costurar o forro. Então, a gente vai pegar, olha, uma partezinha, vamos colocar aqui, olha, as duas partes e vamos passar um pezinho de máquina, ok? A minha máquina é doméstica, então tem 0,75, tô fazendo a costura com um pezinho de máquina doméstica, ok? Então, eu vou passar essa costura e já venho mostrar pra vocês o resultado. Bom, pessoal, então passei a costura, ok? De um pezinho de máquina, ficou dessa forma aqui, ó. Então, nós vamos desvirar a peça agora, ok? Então, você já pode desvirar o forro. E aí, olha, vai dar certinho a nossa peça, olha. Se vocês quiserem abrir essa costura que vocês fizeram, eu acabei não abrindo, mas também pode abrir, ok? O ferro. Ó, então deu certinho, ok? Olha, ficou dessa forma aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o cursor, né?
na peça aqui. Então, a gente vai virar aqui, olha. E aí, a gente vai vir aqui e colocar o cursor. Vocês podem colocar um cursor, podem colocar dois, eu vou colocar só um. Vou fazer essa parte aqui e já venho mostrar pra vocês, ok? Pessoal, eu vou dar uma dica pra vocês de como que eu faço aqui com o cursor. Então, olha, eu comecei a colocar o cursor aqui. Se eu parar aqui, essa parte vai ficar aberta. Então, o que que eu faço? Eu vou passar o cursor em toda ela, ó, e vai sair o cursor. Fechei a bolsinha, ok? Fechei o estojo. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui novamente e vou colocar o cursor novamente, ok? Então, dessa forma, eu vou estar fechando toda a bolsinha. É bolsinha, né? É estojo. Mania de falar bolsinha. Bom, então, ó, coloquei aqui o zíper e aí vou deixar ele aqui no meio, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou desvirar a minha peça novamente pra gente costurar aqui essa parte aqui. Eu vou desvirar a peça e já venho mostrar pra vocês como ficou, ok? Pessoal, então, olha, eu desvirei a peça e aí, olha, ficou dessa forma aqui. Vocês vão dando uma alisadinha no tecido, principalmente quem dublar o tecido, ele fica um pouquinho duro. Aí vocês vão passando, se quiser ir lá no ferro, aquecer, ele vai dando uma amolecida. Agora, vocês vão achar o meio do zíper aqui, mais o meio aqui. Vocês vão achar o meio aqui certinho, ok? Ó, dessa forma. Vão aqui, olha, alfinetar, ok? Vamos fazer isso dos dois lados. E aí, vocês vão passar uma costura aí de segurança, ok? Dos dois lados. Feito isso, passou a costurinha de segurança aqui, nós vamos colocar o acabamento. Vocês podem fazer aqui o viés pronto, ou vocês podem fazer do próprio tecido. Eu fiz o viés do próprio tecido, eu cortei aqui então. A extensão aqui, olha, ela ficou agora com a medida de 19 centímetros. Então, vocês vão cortar, pode ser de 4 ou 4,5, eu fiz o meu aqui de 4, olha, 4 centímetros por 19. Dobrei ao meio e dobrei novamente, como se fosse um viés. E aí, eu vou fazer aqui, né, olha, o acabamento aqui dessa parte aqui, dos dois lados. Então, eu vou fazer essa costurinha de segurança, colocar o viés aqui, né, pra dar o acabamento e já venho mostrar pra vocês o resultado, ok? Bom, pessoal, então, olha, eu já fiz a costurinha de segurança e já fiz o acabamento aqui com o viés, olha como ficou, dos dois lados, olha que legal. Agora, a gente vai fazer a nossa caixinha de leite aqui, né, pra dar o formato no estojo. Nós vamos pegar uma régua, então, uma caneta. Para fazer a caixinha de leite, nós vamos marcar 4 centímetros, é um quadradinho aqui de 4 centímetros, mas a gente não vai considerar essa partezinha aqui, ok? Que é da costura. Então, olha, vocês vão pegar a régua e aí a gente vai marcar aqui, olha, 4 centímetros, ok? Pode pegar a caneta e aí vocês vão marcar. E aí, marca o meio também, tá? Vou mostrar pra vocês, olha, dessa forma, ok? Vocês vão fazer isso nos 4 cantos, 4 centímetros, um quadradinho aí de 4 centímetros, marcando também o meio, nos 4 lados, ok? E dos dois lados também. Depois eu vou mostrar pra vocês o resultado aqui. Aqui, como a gente vai costurar, vamos cortar e costurar, então não tem problema fazer a marcação com a caneta Bic, ok? Não precisa ser uma caneta que apaga. Vocês vão virar a peça e vamos fazer do outro lado também essa marcação. Que assim a costura vai ficar perfeita. Nós vamos fazer então nos 4 cantos, nos dois lados, nos 4 cantos.
Então, olha, o resultado é esse, ok? Então, ficou aqui, olha, dos 4 cantos, ok? Aí, o que vocês vão fazer agora? Vamos abrir a bolsinha e aí a gente vai encontrar aqui, olha, a marcação que a gente fez. E aí, olha, vai ficar dessa forma. Vocês podem colocar um clips. Olha. Dessa forma aqui, ó. Então, vai ficar alinhadinho, olha, as marcações que a gente fez, ok? Olha, dessa forma, ok? E aí, lembrem de alinhar aqui, olha, pra ficar do mesmo lado, ok? Deixa eu fazer aqui também nessa. Vou abrir aqui. E vocês vão alinhar as marcações que vocês fizeram pra ficar retinho. E aqui, olha, na hora de costurar, vocês alinham essa parte aqui para que ela fique do mesmo lado, ok? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão passar uma costura exatamente nessa marcação que vocês fizeram aqui, olha, tá? Então, nesse risco aqui, vocês vão vir aqui, passar uma costura aqui e passar uma costura aqui e do outro lado também. Vocês vão fazer a mesma coisa nos 4 cantos. Eu vou fazer essa costura e já vou mostrar para vocês como ficou, ok? Pessoal, então, olha... Esse é o resultado. Eu fiz a costura dos 4 cantos, ok? De acordo com as marcações que a gente fez. Ficou dessa forma. O que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar aqui, olha. Nós vamos cortar. Aqui, vocês podem cortar na medida de um pezinho de máquina, tá? Nós vamos cortar os 4 cantos. Meio duro por causa da dublagem, né? Acaba ficando mais duro. Deixa eu cortar aqui. Só. E aí, a minha sugestão é que vocês desvirem antes de fazer o acabamento, porque aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar o viés. Vocês vão fazer aqui, né, o acabamento de viés dos 4 cantos, ok? E a peça praticamente já tá pronta. Como ela é feita em dublagem, ela fica um pouquinho mais dura, tá? Normal. Se vocês tiverem dificuldade na hora de desvirar, vocês podem ir ao ferro, tá? Passar um pouquinho lá o ferro, porque daí ele amolece e vai ficar mais fácil, ok? E aí, olha, eu gosto sempre de fazer isso antes de fazer o acabamento, porque se tiver algum defeitinho, né, a gente já consegue arrumar. Aqui. Se a bolsa, né, o estojo ficou alinhado, as costuras ficaram alinhadas. Ficou o zíper, né, costurado certinho. Olha que legal. Praticamente está pronto. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou lá para... vou costurar, né, os viés, lá os 4 cantos, fazer o acabamento do viés. Depois eu vou desvirar, vou passar um pouquinho mais lá, passar o ferro, né, para dar o formato certinho e colar a etiqueta. E aí eu já venho mostrar o resultado para vocês, ok? Pessoal, então esse é o resultado, olha como ficou. Fiz o acabamento aqui com viés dos 4 cantos. Olha que legal que ficou. Então esse é o nosso avesso. Vou desdobrar para vocês então. Lembrando que na hora que vocês forem desdobrar, né, virar, podem passar o ferro para ficar mais fácil, porque fica um pouco duro na hora de desvirar. E aí vocês vão acertar, né, lá no ferro, passar, né, para que ela fique toda quadradinha. Eu gosto muito da dublagem porque ela dá essa forma, né, além do tecido ficar muito lindo, ela dá toda a forma na peça. E aí, olha, temos aqui então a nossa peça finalizada.
eu vou fazer agora? Eu vou lá pro ferro, vou passar a minha peça toda, ok? Colocar a etiqueta e aí eu já venho mostrar pra vocês o resultado, ok? Pessoal, então essa é a nossa peça finalizada. Olha que linda que ela ficou. Eu passei ao ferro, olha, para dar o formato. A dublagem, ela nos proporciona isso. Então, vocês podem ir lá no ferro e passando, né? Formando aqui a caixinha, né? Então, essa é a nossa Estojo Box. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vou passar para vocês as medidas finais do estojo. Então, aqui ela vai ficar em 11 centímetros por 20 centímetros finalizada. Vou deixar na descrição todos os materiais e as medidas necessárias para vocês fazerem essa lindeza. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!